Olá, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudade de vocês. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Nosso tema de hoje será o tempo meteorológico e os elementos do clima. É comum confundirmos tempo e clima, mas será que tem diferença? Por que fazemos esta confusão? Ora, o clima indica a sucessão das variações dos estados de tempo em um determinado lugar durante um longo período. Por exemplo, clima semiárido, clima equatorial. Já o tempo não se apresenta sempre igual no mesmo tipo de clima. Um dia pode estar ensolarado, outro pode estar nublado, chuvoso ou com muito vento. Então o tempo muda de acordo com as condições atmosféricas, temperatura, pressão atmosférica, direção dos ventos, nebulosidade, umidade registradas em determinado momento. Em outras palavras, podemos dizer que o estado momentâneo, ou seja, o momento do ar num determinado lugar da Terra, caracteriza o tempo atmosférico desse lugar. Por isso dizemos, por exemplo, nos meios de comunicação, o tempo hoje está frio e chuvoso. Por que isso ocorre? Ora, a atmosfera, camada gasosa que envolve a Terra, não se apresenta de forma homogênea em toda a sua extensão. Torna-se rarefeita e tem sua composição alterada à medida que a altitude aumenta. Ao nível do mar é constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e apenas 1% de outros gases, como argônio, xerônio, neônio, gás carbônico, entre outros, além de poeira. O oxigênio que existe no ar atmosférico é indispensável para que haja vida na superfície da Terra. As variações da temperatura do ar, como umidade e pressão, precipitações, ventos e movimento das massas, são fenômenos que ocorrem na atmosfera e caracterizam os estados ou condições do tempo atmosférico. São os chamados fenômenos meteorológicos ou elementos do clima. A ciência que estuda as causas e os efeitos desses fenômenos é a meteorologia. O conhecimento das variações dos fenômenos meteorológicos é muito útil para a realização das atividades humanas no espaço geográfico, pois tais informações ajudam a prevenir possíveis prejuízos e acidentes em eventos como as secas, os furacões e as enchentes podem causar. Além disso, as previsões meteorológicas podem ser de grande auxílio, por exemplo, para evitar o transtorno de sair em uma manhã ensolarada e voltar debaixo de um temporal. Vamos agora ao estudo de cada um dos elementos que definem o tempo e caracterizam o clima de um lugar. Vamos começar com a temperatura do ar. A fonte de energia responsável pela temperatura da atmosfera, ou seja, pela quantidade de calor existente no ar, logicamente é o Sol. A radiação solar, ou chamamos também de insolação, atravessa a atmosfera que retém 19% do calor irradiado. 47% dessa radiação é absorvida pelas águas e terras da superfície terrestre e refletida para o alto, aquecendo a atmosfera de baixo para cima. Os outros 34% são refletidos diretamente pela atmosfera e pela superfície da Terra. A quantidade de calor que está presente na atmosfera em determinado momento corresponde à sua temperatura, medida por um termômetro meteorológico. O termômetro de máxima e de mínima, que, como o próprio nome diz, registra as condições máximas e mínimas de temperatura do ar. Nós podemos usar, galera, duas escalas para medir a temperatura do ar. A escala Celsius ou centígrado
e a escala Fahrenheit. A mais usada, logicamente, no Brasil é a escala Celsius, que se baseia no ponto de congelamento, que é 0 grau, e no ponto de ebulição, que é 100 graus centígrados. Na escala Fahrenheit, o ponto de ebulição corresponde a 212 graus Fahrenheit e de congelamento a 32 graus Fahrenheit. Ao estudar a atmosfera, os meteorologistas preocupam-se em investigar alguns dados importantes. A temperatura máxima, que é a mais elevada temperatura registrada em determinado período. O registro pode ser diário, mensal ou anual. A temperatura mínima, que é a mais baixa temperatura registrada em determinado período, que pode ser medida diária, mensal ou anualmente. A média térmica, ou seja, a média aritmética das duas temperaturas, que pode ser calculada também diária, mensal ou anualmente. E a amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada em determinado período. Outro é a umidade do ar. A umidade atmosférica, que é a quantidade de vapor de água existente no ar, varia de um lugar para outro e até em um mesmo lugar, dependendo do dia, do mês ou da estação do ano. É comum ver ou ouvir em boletins meteorológicos afirmações como tempo bom, temperatura estável, umidade relativa do ar de 60%. Você sabe o que significa a umidade relativa do ar? Ora, a umidade da temperatura pode ser considerada em números absolutos grama por metro cúbico, ou seja, gramas de água existentes em cada metro cúbico de ar, ou relativamente ao seu ponto de saturação, que é a sua capacidade máxima de reter umidade. Portanto, umidade relativa de 60% quer dizer que faltam 40% para atingir a capacidade de retenção total de vapor de água no ar e começa a chover. Quando o vapor de água da atmosfera atinge seu ponto de saturação, ocorrem as chamadas precipitações, que podem se apresentar sob várias formas, em forma de chuva, em forma de neve, de granizo. São as chamadas precipitações não superficiais, porque a condensação acontece nas camadas mais elevadas da atmosfera. Quando a condensação ocorre na superfície da Terra, forma-se o chamado nevoeiro, o orvalho também e a geada, que não são considerados propriamente precipitações, e sim condensações superficiais. Por quê? Porque não caem, isto é, não se precipitam. Uma outra pressão atmosférica. O físico e matemático italiano Evangelista Torricelli, ele provou que o ar exerce uma pressão sobre os corpos, cuja força é igual ao peso de uma coluna de mercúrio de 1 centímetro de diâmetro e 76 centímetros de altura ao nível do mar. Ora, o peso do ar sobre a superfície da Terra é chamado pressão atmosférica. Como esse peso não é exercido de maneira uniforme em todos os lugares, temos diferenças de pressão atmosférica na superfície terrestre. Dessas diferenças se originam os ventos. Damos o nome de vento, galera, aos movimentos horizontais e verticais do ar, cuja formação depende da distribuição das temperaturas na superfície da Terra, pois estas são responsáveis pelas desigualdades de pressão atmosférica que iniciam esses movimentos. Nas regiões mais frias da Terra, o ar é mais pesado, já nas áreas quentes, o ar já é mais leve. O mecanismo básico dos ventos depende da maior ou menor pressão do ar sobre a superfície da Terra. Os ventos deslocam-se sempre das áreas de alta pressão, que é as áreas frias, para as áreas de baixa pressão, que são as áreas quentes. As zonas de alta pressão são chamadas anticiclonais e as de baixa pressão são chamadas de ciclonais. O instrumento que é usado para medir a velocidade dos ventos nós chamamos de anemômetro,
e a sua direção é dada pelo anemoscópio, chamado também de biruta. A velocidade dos ventos é expressa em quilômetros por hora e em metros por segundo. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando novamente que as atividades domiciliares e os nossos encontros virtuais estão sendo feitos através do aplicativo Google Classroom e do Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube. Chegando lá no YouTube, além de assistir, dá um like, faça um comentário, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer nosso canal, para que nossas aulas sejam bem mais importantes e nós aprendamos mais e mais. Respondam às atividades que vocês estão recebendo para acumularem pontos nesse bimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!